Crianças, hoje eu vou contar pra vocês a história de como a sua mãe ficou num looping temporal. Então, eu vi essa cena desse filme quando eu tava no Twitter e eu vi o Jake Peralta e a Tracy, que são dois personagens que eu gosto muito e duas séries que eu, meu Deus, já assisti milhares e milhares de vezes, que é o sitcom, porque eu sou ficcionado por sitcom, acho que é o gênero de série que eu mais assisti durante toda a minha vida, desde os mais clássicos, tipo, no Brasil pelo menos. Eu, Pra Três Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris e todas as outras que passavam em TV aberta. Essa foi sorte. Ah, é? Não foi sorte nada. Não mesmo, eu estou com tudo. Olha aqui, ó, toma essa punheta. Até quando fui ficando um pouco mais velho e conhecendo streaming e internet e tudo mais, eu assisti Como Eu Conheci Sua Mãe, Friends, assisti Modern Family, The Office, Brooklyn Nine-Nine, enfim, todos esses mais na grande mídia aí. E aí eu vi esses dois e conheci elenco no mínimo inusitado, sem falar no Derek Hale, de Teen Wolf, na Veronica Lodge, de Riverdale, e no grandioso JJ Jameson, do Homem-Aranha do Sam Raimi. Com todas essas pessoas aí, não tinha como o filme não ser minimamente interessante pra puxar minha atenção. Então eu fui lá, comecei a assistir, e Palm Springs, ele sofre de uma coisa que é uma realidade paralela melhor do que a realidade, ou pelo menos com mais possibilidades. E isso é bem comum em filmes que mostram a realidade paralela, e vamos falar sobre ele hoje. Então, o filme começa mostrando o Niall, que é o Peralta. Eu não lembro o nome do ator agora, me perdoa. Mas o Niall, ele acorda, a namorada dele, fazendo as pernas. E eles têm um momento íntimo, mais ou menos, porque ela tá completamente desinteressada no que ele tá fazendo. Ela fica falando o tempo todo que tem outras coisas pra fazer, e ele tá só lá, curtindo o homem. E aí ela fala, termina sozinho aí, eu tenho outras coisas pra fazer. E ele não consegue terminar sozinho, até porque terminar sozinho é uma das paradas mais tristes do mundo. Não tô falando nem só disso. Imagina você tá assistindo algo que você gosta, com uma pessoa que você quer mostrar, e ela simplesmente fala, tá, termina aí o restante sozinho, já tá bom até aqui pra mim. É terrível. Mas enfim, cortamos e descobrimos que estamos no casamento da amiga da namorada do Niall, e ele se joga na piscina e depois fica boiando numa boia em formato de pizza. Essa cena vai se repetir milhares e milhares de vezes. E um amigo dele chega pra ele e pergunta, como tá sendo o seu dia? Ele fala, hoje, ontem, amanhã, é tudo a mesma coisa, já dando o primeiro indício de que ele já viveu isso mais de uma vez. E em seguida nós vamos finalmente pro casamento, que temos a apresentação da Sarah, ou Tracy, como você quiser chamar, e ela é a irmã da noiva. Ela tá se mostrando um pouco desconfortável durante aquele casamento. Tem uma cena que ela tá olhando meio pro horizonte, assim, enquanto acontece a cerimônia. E em algum momento, a namorada do Niall, ela tá fazendo um discurso sobre a amiga dela, tá se casando e tudo mais, e fala, agora vamos ouvir a irmã da noiva, que é a Sarah. E a Sarah, ela pega completamente de surpresa. Ela não sabia que ia ter que fazer esse discurso. Ela, inclusive, está alcoolizada. Ainda tô bêbado aqui. O meu corpo é só álcool! Álcool! Mas, na hora que ela se levanta pra fazer o discurso, ela é salva pelo nosso queridíssimo Niall. Pega o microfone, fala um discurso sobre amor, sobre estar vivendo à beira do precipício, sobre como essa nova fase é assustadora e tudo mais, e parece falar diretamente com a Sarah. Ele olha pra ela em diversos momentos e parece que isso conquista ela de alguma forma, porque em seguida eles estão dançando na parte da dança do casamento, que todo casamento tem, e o Niall vai em direção a Sarah, um movimento completamente estranho, que não ganha ela nem um pouco, e ele inclusive faz umas coisas, tipo, prevê uma pessoa que ia caindo, mais uma vez dando indício de que ele já viveu aquilo milhares e milhares e milhares de vezes. É então que ele vai pra uma mesa e a Sarah simplesmente vai atrás dele, ele pede 2 drinks e reconhece o perfume dela na mesma hora, e ela fala que é um perfume que a irmã dela deu pra ela. Enfim, eles têm uma conversa, começa a lançar o famoso papinho na Sarah, e ela vai caindo, mas ela se lembra que ele tem uma namorada. Ele fala, sabe onde tá minha namorada agora, amigão? Exatamente, tá mamando. Ele leva ela até o banheiro, onde ele vê a namorada dele e o cerimonialista numa pegação absurda. E todos nós sabemos que não tem nada mais triste do que ser traído com alguém que usa chapéu de cowboy. Enfim, eles riem da situação, papo vai, papo vem, eles vão até a praia pra fazer o ato. Enquanto eles estão ali, começam a tirar a roupa, o Niall se levanta e leva uma flechada. Exatamente. Nessa hora que ele levou uma flechada, eu me perdi um pouco do filme, não sabia pra que lado ele ia. Tipo, cara, do nada ele levou uma flechada, me tirou completamente do filme, mas tipo, tá, vamos ver se é essa pegada, se vai ser um nonsense. E não, é só isso. Imagina, ele leva uma flechada, alguém começa a perseguir ele, falando, eu sempre vou te encontrar, eu sempre vou te encontrar. E ele corre, ensanguentado, leva outra flechada, se esconde atrás de uma pedra, na frente de uma caverna, assim, que tem uma luz vermelha saindo. A pessoa que tá perseguindo ele vai até onde ele
tava correndo, fala, eu sempre vou te encontrar, e entra na caverna. Nessa hora eu falei, cara, não é possível que alguém seja tão burro. Uma pedra grande, convenientemente grande, do tamanho do Naio. Minha gata tá batendo na porta. Ele não pensou em ir lá ver, sabe? Tudo bem que você explicar depois, porque essa caverna aparentemente é o que faz esse looping temporal acontecer, então ele pensou que o Naio tinha entrado ali pra recomeçar o looping temporal. O que não faz sentido é o Naio não ter entrado ali pra realmente recomeçar o looping temporal. Ele levou flechada, e tudo bem, a gente vai saber mais pra frente no filme, é impossível você morrer, mas a dor é real, ele vai falar isso, a dor é real, até você morrer, você vai sentir a dor. Ou seja, por que ele não simplesmente reiniciou o dia? Se eu tô sendo perseguido por alguém com uma flecha, eu só quero que esse dia acabe. Se eu estou levando flechadas, é só isso que eu quero. Mas enfim, ele sai de trás da pedra, depois do cara entrar na caverna, vai se arrastando até lá pra recomeçar o dia, e a Sarah vem atrás dele, querendo entender o que tá acontecendo, pergunta o que foi, o que houve, e ele entra na caverna e fala, não me siga. E ela, o que ela faz? Vamos lá, tem duas pessoas. Uma pessoa que ela acabou de conhecer, uma pessoa que ela não conhece, e essa pessoa que ela não conhece está armada, perseguindo outra pessoa, querendo cometer um assassinato. E ela decide que vai entrar naquela caverna, numa praia isolada, com dois desconhecidos em uma armada. Eu não vejo uma decisão pior a se fazer do que essa. Mas enfim, ela entra e o dia recomeça. Nós vemos novamente o Naio acordando, a namorada dele fazendo as pernas, ele vai pra piscina, só que dessa vez a Sarah aparece na piscina. E ela tá indignada, querendo saber o que ele fez com ela, tentando entender. Ela tá com tanta raiva que ela se joga na piscina pra ir questionar ele, porque não faz sentido, cara, espera ele sair da piscina. Enfim, ela se joga, ele tenta explicar pra ela o que tá acontecendo, e ela simplesmente decide que não quer ficar vivendo esse dia num looping, e decide que vai se desviver. Exatamente, essa é a primeira coisa que ela pensa. Ela não quer explorar as inúmeras possibilidades que podem acontecer num looping temporal, ou as coisas que ela pode fazer e não ter consequências. Não, ela só quer se desviver. E ela vai, pega o carro e vai se jogar na frente de um caminhão. E o Naio se coloca numa posição para ser mais rápido, porque ele explica pra gente que, sim, eles não vão morrer, o dia vai recomeçar, mas a dor que eles vão sentir até que isso aconteça é real. Eles vão sentir tudo e é traumatizante. Enfim, eles se... Ela tá batendo mais uma vez. Eu vou abrir pra ela. Fala aí. Não quer participar do vídeo. Enfim, o dia recomeça e eles dois voltam a conversar sobre o que está acontecendo. Ele explica pra ela que toda aquela situação acontece todos os dias, todas as vezes, e não dá uma explicação muito boa pra gente de há quanto tempo o Naio tá lá, sabe? Tipo, ele sabe de tudo, ele já viveu tudo, basicamente, mas a gente não sabe há quanto tempo ele tá vivendo isso. Sei lá, 10 anos, 20 anos. Não, ele só tá lá vivendo. Mas ele parece ser bem experiente em tudo que acontece. E parece que, sei lá, anos, pelo menos, que aquele cara tá lá. E ele fala também, já namorou com todas as pessoas daquele lugar, basicamente. Independente do sexo, exatamente. Ele até faz uma piada com o pai da Sarah, que é bem legal no momento. Só que aí ela fala, a gente já ficou? E ele fala, não, a gente nunca ficou, aquela foi a primeira vez. E eles nem terminaram de fazer, inclusive. E ela fala, tá bom, se vamos ficar vivendo todos os dias iguais, nos vendo todos os dias, não vamos fazer isso, porque senão ia ficar estranho. Beleza, eles concordam com isso. E aí a Sarah, cara, e aquele maluco que tava te seguindo, o que é aquilo? Começou a pensar, cara, será que ele tem uma parada meio Loki, sabe? Tipo, a TVA tá atrás dele, porque ele tá quebrando esse espaço-tempo contínuo. Mas não, é uma pessoa que o Naio se divertiu um dia e acabou levando ele pra dentro desse looping de forma consciente, sem falar pra ele direito que era isso que ia acontecer. E o cara simplesmente se revoltou pra sempre e tenta todas as vezes achar o Naio pra acabar com a vida dele de todas as formas possíveis. O que seria um plot interessante, tipo, cara, todos os dias essa pessoa tá me perseguindo, eu posso perseguir ela de volta, mas não, isso é muito mais explorado, ele só fala, isso acontece, deixa isso pra lá, não vou confrontar ele. A Sarah até questiona porque ele não confronta e ele simplesmente deixa isso pra lá. Mas tudo bem. Porque aí começamos um pouco mais do filme, que é a Sarah desvendando o mistério do looping, pelo menos é o que ela pensa que está acontecendo, que ela simplesmente fala, precisamos de atos altruístas para acabar com o looping. De onde ela tirou isso? Não sei. Zack Code, provavelmente. Você vai ficar confinado nessa cabine e vai ter que se divertir com o que tiver aqui dentro. E aí, ela vai até a irmã dela, volta pro casamento e fala algo no ouvido dela e vai embora. E fala, eu fiz meu ato altruísta, eu vou embora, tchau, Naio. Arrivederci, que a porta bata onde o sol não bate. E o looping recomeça e ela fala, a vida não faz sentido. E aí eles começam a viver os dias das formas que eles querem, porque não tem consequências, fazem diversas bobagens, invadem um casamento vestido de pirata e... Enfim, é bem legal o desenvolvimento da amizade deles, que... Como todo bom clichê de comédia romântica, vai se desenvolver para um interesse amoroso. É bem legal, eu gostei do casal, eles são bem desenvolvidos. Tem uma parada aqui em casa que é a minha mulher detesta a Tracy. Não a atriz, a Tracy, a personagem da Tracy. Por quê? Eu achei a How I Met Your Mother, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos por aí, e eu passei 9 temporadas esperando pela Tracy. E quando ela veio, eu gostei muito, porque ela tava lá, ela conversava com os personagens que eu adorava, ela resolvia os problemas, ela tava lá, era incrível, incrível. Tracy, Ted, Tracy pra sempre.
Enfim, sempre adorei a Tracy, detestava o final com a Robin. E aí eu decidi reassistir há uns 2 anos atrás, uma maravilhosa da minha esposa, e ela simplesmente detestou a Tracy, porque eu criei uma expectativa absurda em cima dela. Todas as temporadas eu ficava, vai chegar ela, vai chegar a mãe é incrível, não sei o que lá. E não supri as expectativas dela, porque ela achou que a Tracy era muito conveniente, que ela sabia de tudo, ela tinha solução pra tudo, era boazinha, e todos esses pontos fazem muito sentido, mas meu coração de 13 anos não me deixa sentir qualquer coisa pela Tracy que não seja extrema admiração. Enfim, seguindo, ela gostou da Tracy nesse filme, ela achou um personagem legal, eu também achei o clima do romance dos dois é bem legal, bem construído. E aí vai sendo construído, até que eles finalmente quebram aquela promessa que eles tinham feito anteriormente de não ficar e tem uma noite juntos. E o Niall ama, adora. Ele acorda extremamente apaixonado e vemos a Sarah finalmente acordando no looping dela na cama de outra pessoa. E aí temos um vasto vislumbre, assim, do porquê que ela não quer estar revivendo esses dias. Ela aparentemente tinha ficado com alguém que ela não queria ficar. E ela acorda super estranha. O Niall tá apaixonado por ela, ele tá querendo ter mais disso, conversar sobre isso, sobre o que aconteceu, e ela não tá na vibe. E aí o policial começa a perseguir eles, e o Niall fala, não para, é o Roy. E o Roy, eu esqueci de falar, é o cara que tava perseguindo ele antes, teve um dia legal, o nome dele é Roy, e é o nosso querido JJ James, o melhor Homem-Aranha de todos. Enfim, fala, eu nunca fui presa antes, tudo mais, vamos testar. E o Niall não quer fazer isso, porque ele sabe que ele vai morrer, porque o Roy tá perseguindo ele. A Sarah não se importa, ela sai do carro, o Roy vem atrás do Niall, ponta uma arma pra ele, fala aquelas mesmas coisas, sempre eu vou te encontrar, nananana, e é atropelado pela Sarah. Pega o carro da polícia e atropela o Roy, fica agonizando no chão, enquanto o Niall tá maluco também, que ele foi eletrocutado pelo Roy. E chega o outro policial, que é o apoio do Roy, que não era policial, não sei direito por que esse apoio tava lá, se ele nem é policial de verdade. E aí ele chega, prende os dois, eles têm uma conversa, o Niall tentando entender por que a Sarah tá assim, por que ela não quer conversar sobre isso. E aí ele revela pra ela que eles já ficaram centenas de vezes. Aquela não foi a primeira vez, eles já tinham feito isso várias. Só que aquela vez, a última vez que eles fizeram foi a de verdade, que a Sarah, ela sabia tudo que tava acontecendo, queria realmente ficar com o Niall. E ela fica muito chateada com essa informação, ela levanta da calçada que eles estão e é atropelada por um caminhão pra recomeçar o dia, falando que vai sair desse looping pra sempre. O looping recomeça, vemos novamente o Niall acordando, e aí, dessa vez, não temos a Sarah. Ela sumiu, desapareceu, não foi falar com o Niall, e ele vai atrás dela, vai no quarto dela, não acha ela, procura incansavelmente por ela, não acha, até que fica com uma tristeza absurda, e em certo momento, ele vai até o quarto do noivo, da irmã da Sarah, que é o nosso querido Derek Hale, e ele sente o cheiro do perfume da Sarah na cama do noivo, e é aí que ele descobre que a Sarah tinha dormido com o noivo da irmã dela, e era por isso que ela não estava querendo viver esse dia todos os dias. O que faz sentido, já que ela tem uma extrema culpa por ter feito isso, o que, né, viemos e convenhamos, é o mínimo que você pode sentir, né? Mas enfim, ele confronta o noivo, tem toda uma coisa, o dia recomeça, e ele continua triste, até que ele decide ir atrás do Roy. Também não tinha ido atrás dele esses dias, ele tá sozinho, triste. Chegando na casa do Roy, a gente descobre que o Roy tem uma família inteira, ele tem uma esposa, tem filhos, e é por isso que ele sentia tanta raiva do nosso querido Niall, porque ele nunca vai poder ver a filha dele crescer. O que é um drama muito bom pra se colocar nesse filme. É mal explorado? Sim, porque o Roy ficou com raiva, foi atrás do Niall todas as vezes pra matar ele e tudo mais, e é justificável, já que ele nunca vai poder ter um futuro com a família dele. Só que aí a justificativa que ele fala, que ele não foi mais atrás do Roy, não sente mais raiva do Roy, é que ele ficou na UTI quando ele sofreu o acidente da Sarah, e ele viu toda a dor que ele causou, viu todo o sofrimento que ele causou, e aí ele se arrependeu e agora quer passar todos os dias vivendo com a família dele e tudo mais, como se tivesse um nirvana absurdo por quase morte, o que é justificável mais uma vez, porque experiências de quase morte tendem a mudar as pessoas. Minha gata abriu o guarda-roupa e eu acabei de ver isso. Continuando, experiências de quase morte tendem a mudar a mente das pessoas e a forma como elas se comportam, mas ainda assim ele tá num looping temporal, ele, cara, tá fadado a viver o mesmo dia, ouvir as mesmas coisas, ver os filhos do mesmo jeito pra sempre, e, cara, não é uma experiência de quase morte que vai mudar isso. Mas enfim, o Niall fala que tá muito triste, pede pra morrer mais uma vez pelas mãos do Roy, e o Roy dá uma flechada nele na lua do lixo e o dia recomeça. E aí, nós vamos finalmente entender o que aconteceu com a Sarah. Depois daquele acidente, ela simplesmente decide estudar física quântica. Exatamente. Garotos entram em loopings temporais pra ficar com todas as meninas, e girls just wanna graduate. Exatamente, elas só querem se formar. Enfim, ela começa a estudar física quântica todos os dias e fala com um especialista, cria teorias sobre o que tá acontecendo, até que ela decide testar uma dessas teorias, pega uma cabra e coloca ela no looping, a cabra sempre volta, e explode a cabra dentro da caverna
caverna e por algum motivo a cabra não volta. E ela aí tem certeza de que funcionou alguma coisa. É um jeito de sair do looping, se explodindo dentro da caverna. E aí depois de todos esses dias, ela passa muitos e muitos dias, muito tempo estudando sobre isso, ela vai até o Niall e fala pra ele que descobriu um jeito, que vai sair, pergunta se ele quer ir junto. Ele fala que ama ela, ele se declara pra ela, fala que ama ela, que quer ficar com ela todos os dias, não quer sair do looping, porque ali eles vão estar pra sempre juntos, o que é completamente justificável, porque, cara, se eu tô num looping temporal com a minha esposa, eu vou querer fazer tudo que tem naquele looping temporal, viver milhares e milhares de dias, e aí talvez quando eu estiver cansado, quando eu tiver, sei lá, 1 bilhão de anos, eu não sei quanto tempo até você entrar numa rotina completamente monótona e não querer mais estar ali. Eu ia querer aproveitar todos os dias que tivessem, sei lá, se você tá cansado, coloca mais pessoas no looping e não sei, sabe? Talvez seja inconsequente da minha parte, mas eu acho isso. Porque se eu tô numa realidade onde eu consigo explorar um looping temporal, eu vou explorar esse looping temporal. Mas enfim, ela fala que não quer ficar vivendo desse jeito, ele revela que sabe o que aconteceu e o porquê dela não querer viver nesse looping. Eles têm uma discussão e ela vai embora falando que vai sair desse looping com ele ou sem ele. Ele tem um momento de reflexão e tudo mais, se arrepende e decide que vai sair do looping com a nossa querida Sarah. Vai até ela quando ela tá prestes a se explodir na caverna e eles têm um diálogo que, cara, aí foi onde eu falei, não é possível, como assim, Sarah? E ela fala, ele se declara, fala, eu quero viver com você até lá fora, eu quero estar com você. E ela fala, tudo bem, talvez não seja tão ordinário viver com você do lado. O que é mais extraordinário do que estar num looping temporal? Raça absoluta, além da consciência, esse é o poder liberal. Sério, ela quer voltar pra rotina, CLT dela e sei lá o que. Por que, cara? Você tá num looping temporal, aproveita isso, aproveita todas as infinidades de possibilidades que tem pra te oferecer. Mas não, ela quer viver o extraordinário no ordinário. Eles decidem então sair de lá, dão as mãos, se explodem e conseguem finalmente vencer esse looping temporal. E aí o filme mostra eles num dia seguinte, numa casa que era vazia antes, as pessoas chegando e tudo mais, mostrando que eles conseguiram sair do looping. E é isso. É um bom filme, é divertido, é bem legal. Só que esse final me deixou fora a parte que eu acabei de falar sobre, cara, você precisa explorar esse mundo extraordinário que essa oportunidade, não sei se ficou muito bem construída essa frase, mas enfim, vocês entenderam. Só que tem outras coisas que ficaram soltas, que é, primeiro, o que aconteceu com a caverna? A caverna explodiu quando eles explodiram e não tem mais possibilidade de voltar pra lá, ou eles conseguiram deixar a caverna intacta e conseguem fazer loopings temporais sempre que eles quiserem. Por exemplo, tá, vivi um dia extraordinário, um dia muito bom, quero viver ele. Pronto, vou viver bilhares de dias, bilhares é muito bom, milhares de dias nesse looping, e aí eu volto, e aí quando eu quiser de novo eu faço, sabe? Isso, meu Deus, você tem um poder da vida eterna praticamente. Mas, se a caverna foi realmente destruída, vocês não esqueceram ninguém? Niall foi visitar o Roy na casa dele, viu a família, viu o drama, viu toda a situação que o Roy tava passando, e ele simplesmente decide sair sozinho com a Sarah e deixar o Roy lá, preso pra sempre, fadado a uma eternidade de dias repetidos. Não faz o menor sentido, Roy, você é bem egoísta, hein, cara? Mas é isso, eu gostei do filme, não tinha assistido ainda, filmezinho de 2020, não sabia se muitas pessoas conheciam. Eu adorei e eu queria trazer isso porque me deu toda uma questão de reflexões sobre o que fazer num looping temporal, o que eu viveria, as coisas que eu faria. Tive essa conversa com a minha esposa, é bem legal de falar isso. E as situações que eles vivem é bem maneirinho, divertido de assistir. Deu uma nota 4 no meu Letterboxd de 5. E é isso, filme maneiro, filme legal. Super então.